Boa noite. O INSS está convocando pessoas que recebem o auxílio-doença. Quem perder o prazo vai ficar sem o benefício. Um laboratório de genética da Polícia de Pernambuco pode identificar estupradores. Seguidores da Umbanda, da Jurema e do Candomblé fazem caminhada contra o preconceito e a intolerância religiosa. E ao vivo, as informações sobre o jogo decisivo do Santa Cruz contra o Independiente Medellín no Arruda. Essas e outras notícias agora no NTV. O INSS começou uma revisão do auxílio-doença. Em 2 anos, os pernambucanos com menos de 60 anos que recebem um benefício vão ser convocados para uma nova perícia. Nessa primeira etapa, está sendo chamado quem tem até 39 anos de idade. A convocação está sendo feita aos poucos para não atrasar os atendimentos que já estão marcados. Em Pernambuco, 2.256 pessoas vão receber as cartas do INSS. Nessa primeira etapa vai ser convocado para a revisão do benefício quem recebe auxílio-doença e tem até 39 anos. Essas pessoas vão ter até 5 dias úteis depois que receberem a carta em casa para agendar o atendimento pelo telefone. Se não fizerem isso, correm o risco de perder o benefício. Em 2 anos, todos os beneficiários do auxílio-doença, que têm menos de 60 anos, deverão passar pela revisão de benefícios. Aqueles que têm direito vai haver a permanência ou a aposentadoria, ou aqueles que já estão recuperados da incapacidade e retornar à sua atividade. A orientação do INSS é manter o endereço atualizado, para não correr o risco de perder o prazo de convocação. Se você está recebendo o auxílio-doença e tem até 39 anos, pode ligar para o número 135 do INSS para confirmar o seu endereço e tirar dúvidas sobre essa convocação. E atenção, lembrando que o INSS não vai mandar e-mails, vai mandar cartas pelos correios. Nas últimas semanas, você viu aqui no NTV denúncias de estupro contra mulheres na região metropolitana. De acordo com a polícia, se a vítima procurar logo ajuda, é possível identificar o agressor pelo DNA, que é a origem genética da pessoa. Em Pernambuco, esse trabalho é feito no laboratório da Polícia Científica. Veja na reportagem de Larissa Pereira e Marcos Roberto. Quando a vítima denuncia que foi estuprada na região metropolitana do Recife, ela é levada para uma sala como esta do Laboratório de Genética Forense da Polícia Científica de Pernambuco, que fica em Prazeres, Jaboatão dos Guararapes. Aqui, um médico ou uma médica legista procura vestígios do agressor, um fio de cabelo que seja, que podem estar no corpo da vítima. Manchas no corpo, manchas nas roupas, tudo isso são provas importantíssimas para a gente produzir para a justiça. O material coletado recebe um número nesta sala. Se forem pedaços de pele e sêmen, eles serão preservados em freezers. Peritos criminais usam equipamentos que ajudam a identificar se o DNA é de um homem ou de uma mulher. Nós temos equipamento, por exemplo, um quantificador, que ele consegue estabelecer a proporção exata em uma amostra coletada em uma vítima de agressão sexual, por exemplo, de quanto eu tenho ali de masculino e quanto eu tenho ali de feminino. E daí, passando por outros processos, a gente pode separar especificamente o masculino e ter um perfil para comparar dos suspeitos daquele crime. Os materiais coletados aqui em Pernambuco são colocados no Banco Nacional de Perfis Genéticos. Neste banco, há DNA de criminosos de 19 estados do Brasil, que cometeram crimes principalmente graves, como estupros e homicídios. Os computadores confrontam esses DNAs com os materiais encontrados nas vítimas. Aconteceu aqui no ano passado que um suspeito chegou uma amostra e ele estava sendo denunciado por um crime, e aqui no laboratório nós detectamos que ele já tinha cometido 5 estupros, né? E a penalidade desse indivíduo, ela muda significativamente. A vítima só não deve demorar a procurar ajuda. É muito comum em vítimas de crime sexual ficar a amostra de pele sob as unhas dela. Então,
é possível imaginar que se ela lavar as mãos, a gente pode perder essa amostra. Então, o importante é que denuncie imediatamente. Nós temos dentro do estado de Pernambuco profissionais preparados para orientar essas vítimas de qual o caminho a ser seguido para que essa prova material do DNA seja efetivamente captada e que nós possamos indicar e identificar esse agressor. O Laboratório de Genética Forense da Polícia Científica de Pernambuco começou a funcionar no ano passado. Até agora estão cadastrados 1.500 DNAs. Quem passava hoje cedo da manhã por uma das avenidas mais movimentadas do centro do Recife tomou um susto. Um poste que tem cabos de fibra ótica pegou fogo. Muitos serviços da área que dependiam de internet ficaram fora do ar. As imagens de WhatsApp enviadas para o NTV mostram o fogo destruindo os cabos de fibra ótica na esquina da Rua da Soledade com a Avenida Conde da Boa Vista. Em poucos segundos, uma parte da rede desta empresa de internet foi queimada. Seu Dimas trabalha aqui e viu quando o fogo começou. O poste estava pegando fogo. A gente correu, eu e meu supervisor, para tentar apagar o fogo. Pegou o extintor, pegou a escada, mas a gente não conseguiu, porque o fogo já estava bastante intenso. A gente chamou o bombeiro e aguardou. Nossa preocupação é que o fogo se alastrasse também pelas nossas fibras óticas que passam aqui nesse poste. Então, a nossa primeira atitude foi romper esses cabos para o incêndio não se alastrar dentro da empresa. Para substituir os cabos queimados, 20 funcionários trabalharam hoje aqui. Os sinais de trânsito deste cruzamento também deixaram de funcionar. Agentes de trânsito ajudaram os motoristas. A empresa, que teve uma parte da rede destruída, fornece internet banda larga a mais de 1.000 clientes, residenciais, hospitais e empresas públicas. A central de autoatendimento do posto avançado do VEM, que também fica na Rua da Soledade, não funcionou hoje cedo. Sem internet, os passageiros não conseguiram abastecer o cartão para andar de ônibus. O sistema do cartão e os sinais de trânsito voltaram a funcionar no meio da manhã. Um homem foi preso durante uma tentativa de assalto à agência do Banco do Brasil na Rua Benfica, no bairro da Madalena. De acordo com a Polícia Militar, era de madrugada quando 3 bandidos tentaram arrombar os caixas eletrônicos da agência. A polícia foi acionada e Diego Casal de Souza, de 25 anos, foi preso em flagrante. Ele foi levado para o DEPATRE, que é o Departamento de Repressão aos Crimes Patrimoniais. Os outros 2 ladrões conseguiram fugir. Eles não conseguiram roubar nada do banco. Os assaltantes deixaram na agência maçaricos e outras ferramentas que seriam usadas no arrombamento. Os policiais encontraram também perto da agência um carro em que os bandidos estavam usando. Ainda nesta edição, seguidores de religiões de matriz africana fazem caminhada no Cabo de Santo Agostinho contra a intolerância religiosa. E depois do intervalo, o dia de campanha dos candidatos a prefeito do Recife. O NTV volta em instantes. O NTV está de volta para falar sobre o dia de campanha dos candidatos a prefeito do Recife. Daniel Coelho, do PSDB, fez campanha no bairro das Graças. O candidato Daniel Coelho, do PSDB, foi ao Palácio dos Manguinhos, no bairro das Graças, para uma visita ao arcebispo de Olinda e Recife, Dom Fernando Saburido. O que o senhor fará, caso eleito, para preservar o patrimônio histórico do Recife, incluindo as igrejas? A questão da política cultural da nossa cidade, ela não pode ser confundida simplesmente com uma política de festa. Hoje a gente está gastando dinheiro demais, trazendo artistas de fora e com isso falta dinheiro para preservar patrimônio histórico. A gente tem não só as igrejas, nós temos o Teatro do Parque, que está fechado há 5 anos e não há justificativa para isso, uma reforma que demora muito e não atende àqueles que fazem cultura em nossa cidade. É bom também a gente lembrar do pessoal que trabalha com quadrilha, com forró pé de serra, com maracatu, com frevo, com todas as atividades culturais que existem em nossa cidade. Elas também estão esquecidas, então a gente precisa mudar completamente a nossa política cultural aqui no Recife. O candidato Geraldo Júlio, do PSB, cumpriu a agenda de campanha na zona norte do Recife.
O candidato Geraldo Júlio, do PSB, teve reunião com a coordenação da campanha, no escritório do partido, em Casa Forte. Geraldo Júlio e os assessores da campanha discutiram a elaboração de propostas para a juventude do Recife. Quais as propostas para a juventude? Olha, investir na juventude é trabalhar no presente para construir o futuro. A gente fez muito investimento em melhoria da educação. A gente também criou uma coisa inovadora, que foi levar o jovem para a faculdade particular com uma bolsa, através do ProUni Recife. E a gente também fez o atendimento de uma demanda histórica da juventude, que foi o atendimento do passe livre para os alunos da nossa rede municipal. Agora a gente quer ampliar a capacitação profissional para preparar o jovem para o mercado de trabalho, ampliando e modernizando esses cursos, preparar o jovem também para o empreendedorismo, para abrir o seu próprio negócio. A gente vai ampliar as vagas do ProUni Recife e levar para esses alunos o passe livre também e criar o programa do Recife para o Mundo, que vai levar jovens para um intercâmbio internacional. O candidato João Paulo, do PT, também fez campanha na zona norte do Recife. O candidato João Paulo, do PT, fez uma visita ao mercado da Encruzilhada. Ele estava acompanhado do candidato a vice Silvio Costa Filho, do PRB. João Paulo conversou com clientes, donos de bares e feirantes. O que o senhor pretende fazer para aumentar a geração de emprego e renda no comércio popular do Recife? Olha, primeiro, o Recife é uma cidade empreendedora, não é? É a cidade dos mascates, dos pequenos. Então nós temos que treinar e capacitar para o que já estão trabalhando, tentar melhorar através de financiamentos o que já existe e também dar nova oportunidade aos novos empreendedores através das regiões políticas administrativas da Prefeitura da cidade do Recife, estimulando a capacitação, o treinamento, e vamos buscar também convênio com o SEBRAE, com o Sistema S, para que a gente possa dar uma perspectiva de futuro e dar uma visão para o micro e o pequeno de investidores na nossa cidade. Vamos à previsão do tempo para esta quinta-feira em todo o estado. Olha, no sertão o céu deve ficar com muitas nuvens, mas não tem previsão de chuva. Em São José do Egito, o dia começa com 21 graus e chega aos 36 durante a tarde. Em Floresta, pode chegar aos 37 graus. Vamos para o Agreste. Para o Agreste também tem previsão de céu nublado, sem chuva. Em Bom Jardim, o dia começa com 20 graus e chega aos 33 durante a tarde. Em Caruaru, os termômetros variam de 21 a 32 graus. Para a Zona da Mata, também não tem previsão de chuva para esta quinta-feira. Em Goiânia, na Mata Norte, os termômetros variam de 20 a 32 graus. E em Vitória de Santo Antão, máxima de 31 graus nesta quinta-feira. E aqui para a região metropolitana, a previsão é o seguinte: de acordo com a PAC, o céu deve ficar com muitas nuvens, mas não deve chover nesta quinta-feira em Paulista. Os termômetros variam de 22 a 31 graus. E em instantes, um homem que tentava levar cocaína no estômago foi preso no aeroporto do Recife. E o Santa Cruz entra em campo logo mais para jogo decisivo pela Sul-Americana. A Sabrina Rocha está lá no Arruda. Sabrina. O Santa Cruz vem cheio de novidades para essa partida e uma delas promete fazer barulho na arquibancada. Eu conto os detalhes daqui a pouco, porque o NTV volta já. Um homem foi preso no aeroporto do Recife tentando levar 1 quilo de cocaína em cápsulas no estômago para a Europa. Esta é a 4ª apreensão de drogas no aeroporto este ano. Alexandro Silva do Amaral, 37 anos, era soldador em Linhares, no Espírito Santo. Foi preso por tráfico internacional de drogas quando tentava embarcar no Recife para Portugal. Os agentes da Polícia Federal desconfiaram do passageiro por vários motivos. Entre eles, pela pequena quantidade de roupas na bagagem para alguém que iria passar 1 mês na Europa e porque o passageiro não soube informar que cidades pretendia conhecer. Primeiro, foi a sua ida constante do banheiro. Segundo, ele disse que é para turismo. Quando solicitamos a mala dele, vimos que estava com pouca roupa para fazer turismo. E terceiro, foi exatamente o fato dele não saber quais cidades ele ia ficar lá em Lisboa. A polícia também informou que o passageiro se sentiu mal e foi levado para a UPA da Imbiribeira. Lá, os médicos identificaram cápsulas dentro do estômago do paciente. Ele foi transferido para o Hospital da Restauração, onde fez uma cirurgia porque não conseguiu expelir o material.
Ao todo, foram 84 cápsulas, o equivalente a 1 quilo de cocaína. E disse que foi aliciado no Espírito Santo, se dirigiu para São Paulo, quando chegou lá, encontrou uma pessoa que fez com que ele gerisse essas cápsulas. E aí veio para Recife com o objetivo de sair daqui para Lisboa, que era o seu destino final. Com Alexandro Silva do Amaral, a polícia apreendeu passagem aérea, passaporte, celular e 1.000 euros, o equivalente a R$ 3.600. Ele foi levado para o Cotel em Abreu e Lima. Vamos ver agora como está o trânsito em algumas áreas do Recife. Aqui imagens ao vivo da Avenida Abdias de Carvalho, no bairro dos Torrões. Esta câmera fica pertinho do viaduto que dá acesso à BR-232. À direita do vídeo, os carros que seguem no sentido BR-232, né? Caminham para muitas cidades do interior do estado, como Vitória de Santo Antão, Pombos, Caruaru. E aqui à esquerda do vídeo, os carros que seguem no sentido Derby. A gente vê aí que está bem tranquilo o trânsito agora. Vamos fazer um giro. Agora a gente tem imagens do Largo do Cabanga. Aqui à esquerda, onde o movimento está maior, são os carros que vêm lá dos bairros de Boa Viagem, do Pina, e podem pegar no cantinho da esquerda o cais José Estelita e para o centro do Recife, ou seguir aqui pela Avenida Agamenon Magalhães no sentido Derby. À direita, os carros que seguem do Derby para a Zona Sul, né? Vão pegar ali a Ponte Paulo Guerra ou então a Via Mangue, bem movimentado, mas sem congestionamento. E uma caminhada contra o preconceito religioso levou centenas de pessoas às ruas do Cabo de Santo Agostinho, aqui na região metropolitana, hoje à tarde. Representantes e adeptos do Candomblé, da Umbanda e da Jurema, religiões de matriz africana, se uniram no centro do Cabo de Santo Agostinho para combater a intolerância religiosa. No Brasil, os cultos afro-brasileiros eles sofrem há mais ameaças, preconceito, que se confunde com preconceito racial. Tem que ter o direito e saber o dever de respeitar para ser respeitado. Negra e do Candomblé, Marta já sofreu muito preconceito. Nós temos nome e sobrenome, pagamos impostos, somos cidadãs como todo mundo, cidadãos como todos, né? Temos família, temos mães. No meu caso, eu sou mãe, né? Então tenho, né, toda uma família e isso é o constrangimento. Antes da caminhada, os participantes celebraram com oferendas e cânticos aos orixás. Depois, eles seguiram em caminhada pelas ruas do centro. Este é o primeiro evento promovido pelos participantes dos terreiros da cidade do Cabo de Santo Agostinho contra o preconceito religioso. O Cabo já tinha uma militância muito forte, mas não tinha ainda decidido ir às ruas. E é indo às ruas que a gente diz não à intolerância religiosa, não ao racismo, não à homofobia. Vamos falar agora de Copa Sul-Americana. O Santa Cruz recebe hoje à noite no Arruda o Independiente Medellín da Colômbia. Vai ser o jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana. O tricolor, a gente lembra, né, perdeu o primeiro jogo lá por 2-0. E para continuar na competição precisa reagir. A repórter Sabrina Rocha vai acompanhar esse jogo. Sabrina, boa noite. Para a gente fazer as contas, né? Qual deve ser o placar do Santa Cruz para ele continuar na competição? Olá, Vanessa, muito boa noite a todos. Vamos preparar aí agora para anotar, então, a conta. É o seguinte, Santa precisa vencer por 3 gols de diferença e avança direto para as quartas de final da Sul-Americana. Se vencer por 2-0, aí a decisão vai para os pênaltis. É difícil? É. Mas vamos lembrar que hoje o Santa tem em campo o Léo Moura, o Keno e o João Paulo, que não atuaram na primeira partida lá em Medellín. Foram poupados desse jogo. Tem mudança no gol também. Thiago Cardoso vai para o banco de reservas porque não vive um bom momento. Aí falhou contra o Figueirense. O Edson Cole assume a posição. Tem uma outra novidade, pessoal, na arquibancada. Estão ouvindo esse sonzinho aí? Vem. É a torcida do Santa Cruz, o orquestrão, quase 200 músicos comandados por esses 3 aqui, Maestro Spock, André Rio e o Maestro Augusto Silva. Gente, quase 200 músicos, dá pra gente ter ideia do som que vai vir da arquibancada para empurrar o Santa nesse jogo decisivo? Não é brincadeira não, a torcida do Santa, que é famosa no Brasil inteiro e no mundo inteiro por seu amor com o clube, mostra agora o clube que tem a maior orquestra, acredito eu, de todos os tempos, de todos os clubes do mundo. São aproximadamente 200 músicos
juntos, fazendo o carnaval e agitando a torcida e os jogadores para que a gente consiga mais essa vitória, que eu não acho nada impossível, muito possível. Agora, André, você me disse assim, comparando com a orquestra que a gente vê em Olinda no carnaval, que é bem barulhenta. Aquelas orquestras quase que ensurdecedoras do Carnaval de Olinda tem 20 metais. A nossa vai ter 120 metais e 80 percussões. Ou seja, eu queria fazer uma convocação, você que mora perto do Arruda aqui, no Arruda, em Campo Grande, R$20 o ingresso, o Santa precisa de você. E a musiquinha tema? Agora! Dali, 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 Santa, vitória com raça. Essa é a música que eles vão empurrar o time tricolor, feita especialmente para esse momento, Vanessa. Por falta de apoio da torcida não vai ser, né, Sabrina? E a Globo transmite Santa Cruz e Independiente Medellín ao vivo depois de Velho Chico. Nós ficamos por aqui. Para você uma boa noite e até amanhã. Torcida, vamos que vamos! Vitória com raça e amor. Dali, 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 Santa. Chegou o orquestrão tricolor. Vem, vem, vem! Dali,